Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Números, capítulo 13. Yahvé falou a Moisés e disse: Envia homens, um de cada tribo, para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos israelitas. Enviareis todos aqueles que sejam seus príncipes. Conforme a ordem de Yahvé, Moisés os enviou do deserto de Farã. Estes homens eram todos eles chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Falte, filho de Rafo; da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sodi; da tribo de José, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Miguel; da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vapsi; da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã. Subi ao Neguebe e, em seguida, escalai a montanha. Vede como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso, como é a terra por ele habitada, boa ou má, como são as cidades por ele habitadas, campos ou fortalezas, como é a terra, fértil ou estéril, se tem matas ou não. Sede corajoso, trazei produtos da terra. Era a época das primeiras uvas. Subiram eles para explorar a terra, desde o deserto de Sim até Robe, a entrada de Emate. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebrom, onde se achavam Aimã, Sesai e Tomai, os Enaquim. Hebrom havia sido fundada 7 anos antes de Tanes do Egito, e chegaram ao vale de Escol. Lá cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas que levaram sobre uma vara, transportada por 2 homens. Levaram também romãs e figos. Chamou-se a esse lugar de Vale de Escol por causa do cacho que lá cortaram os israelitas. Alguém teve a brilhante ideia de dizer que cada uva era do tamanho de uma bola de futebol de salão. Não é bem assim, né? É uva normal. Só que o cacho continha o quê? Milhares, centenas, digamos assim, de uvas. Tão pesado era que só podia ser carregado em dois. Foi colocado uma vara nesse cacho e transportado, um na frente e um atrás. Era grande o cacho. O número de uvas desse cacho era numeroso, não que a uva fosse do tamanho de uma bola de futebol de salão. Tem que ter coerência com as coisas, né? Ao cabo de 40 dias, voltaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel no deserto de Farã, em Cádiz. Fizeram-lhes o seu relato, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhe os produtos da terra. Relataram-lhes o seguinte: Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde mana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas ocupam a região do Neguebe. Os heteus, os amorreus e os jebuseus, a montanha. Os cananeus, a orla marítima e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Devemos marchar, disse ele, e conquistar essa terra. Realmente podemos fazer isso. Os homens que o haviam acompanhado disseram: Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos israelitas a terra que haviam explorado.
A terra que fomos explorar é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os filhos de Enaque, descendência dos gigantes. Tínhamos a impressão de sermos gafanhotos diante deles, e assim também lhes parecíamos. Tudo que vem de Deus, já disse lá atrás, é bom, perfeito, agradável e não gera dores. Mas tem que ter o quê? Uma certa perseverança, tem que ter fé em Deus. Se Deus está me dando, não importa a dificuldade, é meu, eu serei vencedor. O que Deus mandar eu fazer, eu farei, porque eu sou vencedor, porque Deus assim determinou. Ponto final. Se você começar a olhar para os problemas derrubam, os problemas machucam, os problemas nos deixam sem forças. Então nós temos que fazer o quê? Meu Deus é forte, meu Deus é maior, e se Ele está dando, é porque eu tenho condições de adquirir. Capítulo 14. Então toda a comunidade elevou a voz, puseram-se a clamar, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, estamos morrendo neste deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Diante de toda a comunidade reunida dos israelitas, Moisés e Arão prostraram-se com a face em terra. Dentre aqueles que exploraram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram as suas vestes, disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que fomos explorar é boa, é uma terra excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nesta terra e nos dará. É uma terra que mana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. A sua sombra protetora lhes foi tirada, ao passo que Yahvé está conosco. Portanto, não tenhais medo deles. Toda a comunidade falava em apedrejá-los quando a glória de Yahvé apareceu na tenda da reunião a todos os israelitas. E Yahvé disse a Moisés: Até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e o deserdarei. De ti, contudo, farei uma nação maior e mais poderosa do que este povo. Moisés respondeu a Yahvé: Os egípcios ouviram que pela tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. Disseram-no também aos habitantes desta terra: Souberam que tu, Yahvé, estás no meio deste povo, a quem te fazes ver face a face, que és tu, Yahvé, cuja nuvem paira sobre eles, que tu marchas diante deles de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Se fazes perecer este povo como um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão dizer: Yahvé não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe havia prometido com juramento, e por isso o destruiu no deserto. Não, mas que agora a tua força, meu Senhor, se engrandeça segundo a tua palavra. Yahvé é lento para a cólera e cheio de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém impune. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo, segundo a grandeza da tua bondade, tudo conforme o tens tratado desde o Egito até aqui. Disse Yahvé: Eu o perdoo conforme a tua súplica, mas eis que eu vivo, e a glória de Yahvé enche toda a terra. Todos estes homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, estes homens que já me puseram à prova 10 vezes, sem obedecer a minha voz, não verão a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezam haverá.
Mas o meu servo Caleb, visto que um espírito diferente o animou e que me obedeceu inteiramente, eu o farei entrar na terra onde já esteve, e a sua descendência a possuirá. Os amalecitas e os cananeus habitam na superfície. Amanhã, pois, fazei meia volta e retornai ao deserto, na direção do mar de Zuf. Yahvé falou a Moisés e Arão, disse-lhes: Até quando esta comunidade perversa há de murmurar contra mim? Ouvi as queixas que os israelitas murmuram contra mim. Dize-lhes: Por minha vida, oráculo de Yahvé, eu vos tratarei segundo as próprias palavras que pronunciastes aos meus ouvidos. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, todos vós, os recenseados, todos vós, os enumerados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes murmurado contra mim, juro que não entrareis neste país, a respeito do qual eu, levantando a mão, fiz juramento de nele vos estabelecer. Apenas Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, e os vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos andarão errantes neste deserto durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Explorastes a terra durante 40 dias, a cada dia corresponde um ano. Por 40 anos levareis o peso de vossas faltas, e sabereis o que é o fato de me abandonar. Eu falei, eu mesmo, Yahvé. É assim que tratarei toda esta comunidade perversa amotinada contra mim. Neste mesmo deserto não restará um deles, e é ali que morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para explorarem a terra e que, ao voltar, haviam excitado toda a comunidade de Israel a murmurar contra ele, desacreditando a terra, tais homens que inflamaram perversamente a terra foram feridos de morte perante Yahvé. Dos homens que foram explorar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Moisés transmitiu estas palavras a todos os israelitas, e o povo fez grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram ao cume da montanha, dizendo: Eis-nos aqui, subimos a esse lugar, a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Respondeu Moisés: Por que transgredis a ordem de Yahvé? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois Yahvé não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na verdade, os amalecitas e os cananeus estão lá diante de vós, e caireis à espada, porque vós vos desviastes de Yahvé, e Yahvé não está convosco. Contudo, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. A arca da aliança de Yahvé e Moisés não se apartaram do acampamento. Os amalecitas e os cananeus que habitavam esta montanha desceram, derrotaram-nos e os fizeram em pedaços até Ormã. As pessoas falam, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Não, Josué, Caleb e os filhos destes que murmuraram contra Deus. Os filhos não pagam pelos erros dos pais. Agora presta atenção. Dos homens que foram explorar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Então, dos homens que foram explorar a terra, só Josué e Caleb permaneceram vivos. Dos homens que foram explorar a terra, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. O povo morreu, mas os filhos daqueles que murmuraram tiveram a honra de poder entrar na terra e usufruir da herança de Deus. É bem explicado, é só ler e tomar cuidado para não falar besteira e entender coisa que não é para entender.